Mais uma vez na Conexão TV, o nosso terceiro programa. Esse programa hoje está com a honra de receber a Zélia como nutricionista. Esse programa tem o nome de Em Prol Coletivo. É assim nós estamos nessa caminhada. A Zélia vai participar conosco. Ela vai falar da sua área. Primeiramente ela vai falar conosco como ela iniciou essa carreira, o que motivou ela nessa carreira. A partir daí a gente começa o nosso diálogo, que vai ser muito bom. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra estar com você, Paraná, um profissional da saúde, aqui na Conexão TV, essa casa maravilhosa que eu amo de coração, e falando, né, da área que eu atuo, da área que eu amo, que para mim assim é a minha motivação diária, atuar, né, numa profissão que a gente ama, que a gente trabalha com zelo. E como profissional hoje, quando eu falo da área que eu atuo, para mim é uma honra. Ô Zélia, a gente sabe que ultimamente, de uns anos para cá, as pessoas têm se preocupado mais com a saúde, em detrimento do número de doenças, em detrimento de séries de situações com alimentação. E você optou por essa área. Eu acho que é importantíssimo demais, cuidar da saúde das pessoas. E como você vê, Zélia, o comportamento das pessoas e o número, a quantidade de pessoas que já despertou para isso, como você vê isso? Paraná, nos dias atuais, graças a Deus, esse despertar vem aumentando a cada dia. E a gente observa que as pessoas estão se conscientizando aos poucos da importância de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação saudável e dos riscos que a alimentação rica, né, em caloria, rica em carboidrato, em açúcar, em fritura, os processados em geral, os fast foods, como que pode ser gatilho para desencadear diversas doenças. Então a população aos poucos está assim, se conscientizando. Isso é muito importante para nós profissionais da saúde, lançar essa semente. Zélia, há uma diferença da medicina convencional com a área que você atuou. A gente não vê e não consegue observar que entre a medicina não tem essa orientação que vocês alcançaram. Será que é porque a faculdade não passou isso para eles, limitou eles até esse ponto? Tá certo? De alguma forma foi bom também que abriu outra linha, né? Outra linha de desenvolvimento da saúde. Como é que se vê isso? Há de fato essa falta de influência da área da medicina com a saúde nesses termos? Paraná, o que eu observo na prática clínica hoje é que a medicina tradicional, o médico ele foca a doença, o cuidado ali da doença, ele direciona toda a parte medicamentosa para tratar. E eu acho que isso é muito realmente também importante, né? O paciente, quando ele chega ao diagnóstico da doença, ele precisa de ter todo esse amparo ali da medicina, dos cuidados, dos medicamentos, que é fundamental para a recuperação do paciente. Mas a medicina integrativa, funcional, nós trabalhamos muito com a prevenção. A gente trabalha muito com a conscientização do paciente, com o cuidado com si, com a saúde, para não chegar no diagnóstico de uma doença, de uma patologia. Então tem uma coisa interessante que você me perguntou, eu quero citar um exemplo. Por exemplo, uma paciente que tem ovário micropolicístico, né? Ela trata com o médico ali
as alterações do ovário micropolicístico, porém, o gatilho do ovário policístico, a causa que desencadeia o ovário policístico é a resistência periférica à insulina. Ou seja, é um paciente que tem uma alimentação com uma carga glicêmica muito alta. Então, ele está sempre ingerindo ou muito açúcar, ou muita farinha branca, ou muita fast food, muito carboidrato. E essa carga de açúcar alta, quando chega a glicose no sangue, o pâncreas tem que liberar muita insulina para poder fazer o receptor ali da célula receber essa glicose para gerar energia, ATP. O que sobra dessa glicose é transformado em gordura. Porém, esse processo constante, esse consumo de doce, de industrializado, de farinha branca, né, de carboidrato em geral, principalmente o refinado, vai fazer o pâncreas estar constantemente com uma carga glicêmica, o corpo com a carga glicêmica alta e o pâncreas liberando muita insulina. É onde esse quadro de resistência à insulina gera um processo inflamatório, que é o gatilho do ovário micropolicístico. Então, quando o paciente ele cuida com a parte medicamentosa, mas a gente entra com a nutrição, fazendo a modulação nutricional, o avanço é muito melhor ao tratamento. O resultado é muito satisfatório. A sua explanação foi muito bem explanado pelo seu conhecimento, a gente sabe que você tem, e esse programa de hoje vai trazer uma certa educação também, né, para as pessoas que estão ouvindo. Eu fico imaginando hoje, pelo grau de conhecimento que você tem, quando você vê algum familiar seu, algum ente querido, ou alguma pessoa fazendo alguns tipos certos, alguma forma de alimentação, você fica até meio que arrepiado. Meu Deus, até onde vai parar isso? Principalmente agora, Zélia, com os transgênicos, né? Exatamente, Paraná. E assim, uma coisa que você falou, porque no dia a dia, a gente observar as pessoas que a gente ama, né, com escolhas erradas, é de doer o coração. Mas como profissional, eu vejo que a reeducação alimentar é um processo que tem que ser uma conscientização e natural. A pessoa ela tem que gostar de si e tomar essa atitude diária de mudança, de ressignificar ali as escolhas dela e ter prazer por cuidar da alimentação para chegar a equilibrar e não chegar a uma doença. Mas é muito assim, ruim para mim como profissional, porque às vezes eu tenho que me controlar emocionalmente. Não é fácil. E uma questão que você falou dos transgênicos, dos agrotóxicos, né, dos aditivos alimentares, como os aditivos eles são muito utilizados pela indústria para poder conservar o alimento, para não deixar, né, ocorrer ali a proliferação microbiológica e perder ali o alimento. Porém, esses aditivos são substâncias estranhas para o nosso corpo. E quando chega essa substância estranha, química no organismo, o nosso fígado, ele fala assim, eu preciso biotransformar toda essa toxina para enviar para os rins excretar. Só que esse funcionamento hepático depende de antioxidantes, depende das vitaminas, dos minerais, para poder fazer esse processo todo, para as enzimas agirem de forma adequada, ali, a vitalidade positiva do fígado, e depende muito de água. Então, se é uma pessoa que só ingere aditivo, só processado, só alimentos industrializados, é uma pessoa que, metabolicamente falando, não consegue detoxificar aquele aditivo ali. E aí, pelos estudos que nós vemos científicos, essa substância tóxica, ela gera muita produção de radicais livres. Esses radicais livres de forma exacerbada, o corpo não tem como se defender, porque a ação antioxidante do corpo ali depende também da ação da alimentação de antioxidantes para controlar esse processo inflamatório, e é onde é o gatilho de diversas doenças, né, Paraná? Zélia, eu vejo falar muito que
a nossa saúde começa pelo intestino. Veja bem, quando a gente joga algum alimento que o corpo não reconhece, ele vai ter que se reorganizar, o intestino vai ter que se mudar a sua metodologia, se esforçar para que aquilo possa não vai causar tanto mal. Mas vai chegar um certo momento que o nosso corpo, o nosso intestino vai cansar. Mas o intestino não consegue livrar a gente de algumas situações negativas que possa ocorrer mesmo ele trabalhando da melhor maneira possível. Você concorda com isso? Que a nossa saúde depende totalmente, praticamente totalmente do intestino, Zélia? Com certeza, Paraná. E é muito interessante porque muitos estudiosos, né, muitas pesquisas, a gente vê que vem sendo considerado o intestino como o nosso segundo cérebro, porque o nosso intestino é um órgão de linha de frente ali, né? A tudo é um órgão protetor, mas é um órgão que está ligado a três sistemas do nosso corpo que eu falo que são vitais, que é o sistema endócrino, o sistema que é o sistema endócrino, que é o hormonal, o sistema imunológico, que é o de defesa, que defende o nosso organismo, né, de substância tóxica, dos parasitas, né, dos micro-organismos, e também o sistema nervoso. Está tudo interligado ali. Tanto que a serotonina é um hormônio que é produzido no intestino, que é um hormônio que produz o bem-estar, né? Então, assim, eu tenho uma lâmina no consultório que você vê o tecido de um intestino de uma pessoa que só ingere fast food, açúcar, refrigerante, muitos processados. Você vê o aspecto do tecido ressecado de uma pessoa que não ingere tanta água, né? E ali a gente observa pelo tecido que ocorre, tipo assim, a gente chama de permeabilidade intestinal. O intestino ele fica mais permeável à substância tóxica e a vilosidade intestinal, onde os receptores do intestino absorvem as vitaminas, os micronutrientes, começa a gerar um processo de irritação e inflamatório. Então ali a pessoa começa a não ter uma absorção boa das vitaminas. Um ponto que eu acho interessante na sua pergunta é que muitas pessoas elas suplementam por conta própria, mas não tem uma base alimentar equilibrada, descascar mais, comer comida de verdade, almoçar, jantar, né? E às vezes a pessoa toma tanto suplemento e nem absorve, porque está com o intestino impermeável, né? E não tem uma biodisponibilidade de absorção boa e está até excretando ali os nutrientes ao invés de absorver. Zélia, é verdade que quando o intestino está impermeável, ele está, vamos dizer assim, tem aquelas perfurações, já vi dizer que detritos que iriam para as fezes pode de fato entrarem na corrente sanguínea por causa dessa deficiência no intestino? Sim, Paraná, pelo que eu venho estudando e que a gente observa nos estudos, sim. E aí acaba que o sistema imunológico está constantemente ali tendo que combater ao agente agressor, né? Ao antígeno que está ali chegando e o corpo não sabe para onde que vai, porque o nosso organismo, o nosso corpo, o sistema é tão lindo, né? É uma máquina tão perfeita e ela é toda interligada, então tem todo um sentido quando chega um micronutriente, uma vitamina, um mineral, né? O próprio carboidrato que atua no metabolismo energético. E esse intestino que está ali sem uma saúde equilibrada é um intestino mais vulnerável. Uma das coisas também que eu acho interessante é porque a pessoa que tem uma alimentação mais equilibrada, que ingere mais fibra, né? Bastante água, então forma o bolo fecal, Paraná. E esse bolo fecal ali, essa fibra com a água de forma equilibrada, faz uma varredura, porque em alguns estudos avaliando lâminas, a parede do intestino
pode ir aderindo coliforme fecal ali, sabe? Porque se o intestino não funciona bem, vai formando também uma barreira ali naquela região. E a fibra associada à água vai fazer essa varredura e auxiliar nessa saúde intestinal. Isso explica, Zélia, eu esperava a sua resposta, que seria essa mesmo, pelo seu conhecimento. Isso explica que esses detritos que iriam para as fezes, que entra na corrente sanguínea e vai girar pelo corpo, ela vai passar em todos os órgãos do corpo, no coração, nos pulmões, no cérebro, na vista, aí começa nas articulações, aí começam as inflamações, onde entram os antioxidantes. A questão é, Zélia, as pessoas até então, eu converso muito sobre isso com algumas pessoas, que eu vejo pessoas reclamando da saúde dela. Você está cuidando do seu intestino? Você toma algum antioxidante? As pessoas nem sabem o que é antioxidante. As pessoas nem sabem que se ela não tomar providências, no médio e longo prazo, ela vai sofrer de algo muito forte no corpo dela. E é lamentável isso. Inclusive, a gente percebe de onde origina então todas as doenças. Porque essas infecções é que vai corroendo o nosso corpo. Zélia, eu sou muito de fazer pesquisa e me suplementar. Ômega 3, B12, vitamina C, eu costumo fazer muito isso, até porque eu não tenho vesícula. Fala um pouco, Zélia, da função da vesícula no nosso corpo, por favor. Então, a vesícula é um órgão muito assim, é fundamental, né? Porque ela hidrossolubiliza ali toda a gordura, né? Para poder absorver até as vitaminas lipossolúveis. Então, o que a gente observa, o que eu vejo também estudando, que uma sobrecarga hepática crônica, né, já de muitos anos, a longo prazo, claro que a gente tem que considerar o fator genético, todo esse histórico, se às vezes o paciente teve alguma doença hepática, né, na infância, e às vezes associou com outros fatores que desencadearam essa sobrecarga hepática, e o fígado ele vai liberar a bile para a vesícula. Só que essa bile, se houver sobrecarga no fígado, ela vai para o fígado com substâncias que vão causar uma toxicidade ali na vesícula. E com o passar dos anos, pode chegar a um quadro que, às vezes, com o diagnóstico médico, é necessária a retirada da vesícula. E o paciente, que fez a cirurgia, ele tem que ficar muito atento com essas vitaminas que você falou, principalmente as lipossolúveis, que são a biodisponibilidade delas está presente nos alimentos ricos em gordura boa, polimonossaturada. Então nós temos a vitamina D, a vitamina A, a vitamina E e a vitamina K, que são essas vitaminas que são lipossolúveis e que precisam ser absorvidas. Então, às vezes, há necessidade de fazer os exames, controlar os exames laboratoriais, ver se os níveis estão adequados e, às vezes, tem que suplementar mesmo, para não deixar ocorrer as carências, né? A questão da falta da vesícula traz, sim, a gente percebe, já viu muito sobre isso, traz uma deficiência no corpo, porque o que fica armazenado ali, a vesícula, além do que você falou que faz, armazena algum excesso de vitamina que pode ser jogado posterior. E por não ter vesícula, ela vai ser desperdiçada. Você toma uma vitamina aí que tem 500 miligramas, por causa disso você vai aproveitar a metade, a outra metade vai embora. Então a falta da vesícula, de fato, atrapalha muito. Hoje, fala-se que não se faz mais cirurgia para a vesícula, que já tem tratamento. Você tem conhecimento disso, Zé? Olha, Paraná, é uma pergunta muito interessante
e eu venho estudando muito sobre isso. Eu tenho muita cautela, assim, quando eu falo como profissional sobre esse assunto, porque ainda tem muita discussão na área da saúde, né? Mas na prática clínica, em alguns casos que eu faço um estudo de caso para avaliar a individualidade bioquímica do paciente, todo um histórico, ver se ele já se adequou a uma reeducação alimentar. Aí nós temos estratégias para entrar com uma alimentação mais assim detoxificante, para estimular essa liberação de toxina do organismo. E tem inclusive uma dieta específica que a gente observa que promove uma limpeza maior no organismo. Ô Zélia, você concorda que o estado de depressão, às vezes emocional, mais avançado também, isso também é oriundo de intoxicação no organismo? Você acha que isso também pode chegar até esse ponto? Com certeza. É impressionante, assim, Paraná, quando eu atendo e eu vou fazendo a anamnese, eu preciso entender o emocional do paciente. Por quê? Normalmente, quando é uma pessoa muito ansiosa, principalmente depressiva, é bater e valer. Tem algum desequilíbrio na microbiota intestinal, é uma pessoa que está com quadro de desbiose intestinal. Essa desbiose, para as pessoas que estão, né, nos assistindo, nós temos um equilíbrio no intestino de bactérias boas, né, que protegem, e das bactérias patogênicas. Mas com o passar dos anos, à medida que a pessoa tem as escolhas alimentares, às vezes consome muito industrializado, muito processado, muito açúcar. As bactérias patogênicas, esse meio para elas e fungo é um meio adequado. Então, a proliferação é maior e principalmente as pessoas que se automedicam. Tem pessoas que se automedicam demais, de forma excessiva, sem uma orientação de um profissional da área da saúde, de um médico. E o medicamento em si ele já é forte, né? Quando a pessoa se automedica, aí esse medicamento também vai comprometer esse equilíbrio da microbiota intestinal, essa simbiose, a relação das bactérias que protegem para as bactérias patogênicas que causam doença, e aí desencadeiam todo esse desequilíbrio ali no intestino que afeta o sistema nervoso, porque mais de 100 bilhões de células do nosso sistema nervoso estão conectadas à microbiota intestinal, então sinalizam diretamente. Então, uma pessoa que não tem uma alimentação rica em alimentos que vão estimular a produção de serotonina, de triptofano, do complexo B, que também é importante para estimular ali a regeneração ali das células. A gente fala que a bainha de mielina das células do sistema nervoso é revestido pela B12. Então, se a pessoa tiver uma carência de B12, a parte cognitiva dela vai também afetar. Ela pode ter mais esquecimento, dificuldade de concentração. Então, intestino e sistema nervoso está ligado assim diretamente. Saúde intestinal. Você citou aí sobre fungo. Eu já vi cientistas citando que o câncer nada mais é do que fungos. Você já viu falar, Zé, alguma coisa nesse sentido? Paraná, demais. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto. Eu tenho um livro que praticamente assim fica na minha cabeceira praticamente. Eu levo ele para o trabalho, para casa, estou sempre lendo, quero ler novamente, porque eu sei que é um assunto complexo, mas é muito real, porque ele vai translocar a parede do intestino, vai para o sistema porta ali, né, e vai ir para os órgãos. Então, chegou na circulação e pode ficar, ou, né, ficar ali, por exemplo, no coração, nos rins, e vai dali, dessa, como que eu posso falar?
Essa composição de fungos. Dessa composição de fungos ali no órgão de choque, vai ser um gatilho. Sim. Principalmente se a pessoa já tem uma predisposição a ter uma doença. Aí ele vai ser o gatilho que vai disparar aquela doença. É isso aí. Esse fungo vai circular pelo corpo, né, pelo que a gente entende, a gente começa a entender. E onde a pessoa é mais vulnerável é onde ele vai alojar, que pode transformar depois num câncer. Não sei se já estão falando na cura do câncer, inclusive, segundo na Rússia, já estão aplicando a vacina anti-câncer. Isso se trata da Agenda 2030. Se fala muito na Agenda 2030 que até lá vai surgir cura a diversos tipos de doenças. Aí nesses momentos que a gente fica pensando, né, Zélia? Por que não resolveu isso antes, né? Parece que a indústria do medicamento é a indústria também da doença, né? Infelizmente. Não é interessante, ele tem o din-din por trás disso. É onde vocês entram com a prevenção. É nobre, é lindo, é muito bom que tenha profissionais iguais a você, outros que a gente conhece, sabe que tem por aí, trabalhando a prevenção. Não é que vocês querem, que a gente quer, que os que se despertam queiram prolongar tanto a vida, mas são pessoas que querem, que têm uma visão de envelhecer bem. Exatamente. Envelhecer bem é cuidar preventivamente. Não é isso, Zé? Exatamente, com certeza. E eu falo assim, que eu sempre fui muito tímida, assim, desde criança. Mas eu falei, meu Deus, eu tenho uma missão de vencer minha timidez. E como profissional, eu tenho a responsabilidade de falar sobre a importância da alimentação, de despertar as pessoas. E quando eu recebo um convite, igual você me convidou, eu me senti muito grata a Deus, porque o meu papel como profissional não é só atender dentro da minha sala ali, mas é estar aqui e conscientizar as pessoas. Porque um ponto que você falou de fungos, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que ela me dá sinal e existe um rastreamento metabólico que a gente consegue já ter esses sinais, primeira coisa, o que a gente corta? Açúcar. Porque fungo ama açúcar. Então, a gente faz ali a restrição do açúcar, mas às vezes a pessoa está num quadro de tão dependência, a carga glicêmica dela é tão alta que a gente tem que fazer rotação. Tira aquele açúcar que ela estava acostumada, coloca um menos processado, numa quantidade menor, para ela ir adaptando o paladar, acostumando. E quando retira, a gente observa, por exemplo, a incidência de cândida em mulheres, de infecção urinária, é um dos sinais, sabe? E a questão do câncer também eu acho muito interessante, porque a célula cancerígena, ela precisa ter energia para ela multiplicar, para ocorrer a metástase, né? Para ela poder tomar posse ali, multiplicar e a doença deslanchar. Então, o paciente que ele tem esse diagnóstico do câncer, e quando eu atendo, eu falo muito, e graças a Deus eu tive já assim resultados na prática tão satisfatórios, porque potencializa Paraná muito o acompanhamento com a quimioterapia e com a rádio, uma alimentação equilibrada. O que a gente restringe ali na alimentação? O açúcar. Porque o açúcar ele vai gerar energia e a célula vai metabolizar aquele açúcar todo. Então, quando a gente passa uma dieta mais assim low carb, com menos carboidrato, com carga glicêmica mais baixa, mais carboidrato mais assim complexo, sem ser os refinados em geral, sabe? E com um teor ali da alimentação mais equilibrada, o resultado é muito mais satisfatório. Teve uma vez, Zélia, que eu perguntei a um médico como se cura câncer. Ele falou rapidinho comigo: 0 açúcar, começa a cura. Exatamente. Aí você acabou de dizer aí que o açúcar dá energia para aquela célula doente, dá energia para que ele desenvolva. Mas a sociedade em si não tem conhecimento disso, né, Zélia? Não chega até eles.
É onde entra o papel de vocês. Quando a gente assume algo para fazer, Zélia, é uma missão, passa a ser uma missão também. Quando faz com amor, que nem você faz, também agrada o coração de Deus, porque você está pensando também no próximo, está pensando na melhoria dele. Então é bonito, é benéfico isso que você faz, que os seus colegas fazem, continue assim. Ô Zélia, vamos agora entrar num assunto que não é muito recorrente no nosso meio. Os parasitas, Zélia. Eu lembro que antigamente nossos pais davam medicamento para desparasitar a gente. Hoje em dia não se usa mais isso. Todos têm verme, né, Zélia? Não tem nenhum que não tenha, né? E bastante, verdade, né? É verdade. E segundo que a gente vê falar, que o medicamento para verminose não é assim de qualquer jeito. Tem a lua certa para tomar, tem que ser a lua nova, que naquela lua os parasitas estão no intestino. Fora daquele período eles estão pelo corpo, então você não consegue pegar ele. Segundo eles, nós temos mais de 140 tipos de verme no corpo. Você concorda com isso? É isso mesmo, Zélia? Nossa, concordo, Paraná. E eu já tive uma experiência que eu fiquei bem impactada assim, na prática de atendimento. Por quê? Porque eu trabalho com estética há muitos anos, né? Já trabalho há 27 anos com estética. E eu, durante a prática na estética, com os equipamentos, drenagem linfática, tratamento corporal, eu entendi que a estética ela é fundamental, ela é muito bacana, os tratamentos, os equipamentos que têm tecnologia avançada, os cosméticos em geral, mas é de dentro para fora. Então, uma pessoa que busca um recurso estético, ela não tem, e não tem metabolicamente, se ela estiver inflamada, se ela estiver desidratada, se ela estiver desnutrida, não tem como a estética avançar. E aí, com a nutrição, eu fui buscar conhecer metabolismo, conhecer de dentro para fora, foi onde eu me apaixonei. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é esteticista ou você é nutricionista? Na verdade, a estética é uma consequência da nutrição, né? Então, assim, as duas andam juntas, né? E a saúde vem em primeiro lugar, porque tudo começa com foco na saúde e a consequência é a estética. E nesse caso, Paraná, eu fui fazer um procedimento corporal, uma drenagem no abdômen. Quando eu fui fazer a técnica para estimular o peristaltismo intestinal, avaliar abdômen, eu achei muito estranho na hora ali, porque é muito tempo de experiência trabalhando com uma drenagem linfática. Eu conversando com essa pessoa, eu fui fazendo anamnese, ela foi me relatando alguns problemas de saúde e eu entrei nesse assunto de parasita, de verme, e foi onde ela me relatou que ela teve muito problema na infância e quadros de sair mesmo, assim, Sim. né? Grande, assim, de parasita. E aí ela falou, Zélia, de lá pra cá eu nunca tive orientação e eu nunca tratei nada disso mais, isso passou. Aí eu falei assim, olha, a questão do seu abdômen aqui não é estética. Você precisa de ir num médico, esse médico vai fazer uma avaliação, vai te orientar um medicamento para parasita para tratar, porque não adianta a gente fazer elas, não é possível. E Paraná foi assim, graças a Deus, foi bater e valer. Ela depois entrou em contato, falou, Zélia, eu tinha tanto parasita que quando eu fui medicada, eu cheguei, durante esse processo do acompanhamento ali, a vomitar, e eu observei até pedaços ali. Foi uma coisa bem assim, eu sei que é ruim falar assim, mas eu acho importante para as pessoas terem essa consciência, porque às vezes a pessoa toma muito suplemento,
e tudo. E na verdade, quem está metabolizando esse suplemento é o parasita. Ele está liberando um substrato metabólico que é tóxico, transloca o intestino e sabe o que ele causa? Esteatose hepática, gordura no fígado. Então, dos gatilhos da gordura no fígado pode ser alcoólica, medicamentosa ou alimentar. Essa questão dos parasitas é mais sério do que a gente imagina. Segundo, nós temos 140 tipos de parasitas no corpo. E os medicamentos que são passados para a gente aí chega a atingir 20 só. Segundo, falam que Nogueira Santa, manipulado, farmácia de manipulação, atinge mais de 100% dos parasitas. Então quer dizer que está ao nosso alcance. Uma coisa natural, Nogueira Santa, manipulado, que atinge acima de 100% dos parasitas do nosso corpo. E às vezes barato até, né? E passa aí despercebido, fica anos, mais anos sem parasitar. E não existe um ser humano que não tem parasitas. E tem, e muito. Tem alguns, o caso que você citou aí, que é uma coisa mais exagerada, eu já vi dizer de parasita de 4 metros de tamanho. Você vê isso tudo dentro do intestino do ser humano, tudo que ele comer vai para isso, não fica no corpo. Aí a pessoa fica com fraqueza, cansa fácil, com fadiga, ela pensa que está doente, mas não está doente, ela está cheia de verme. Mas veja bem, Zélia, nós não temos, né, a medicina não dá esse acompanhamento. Até hoje não vi nenhum médico mandando fazer essas parasitação. Acho que às vezes nem culpo eles, a faculdade também não passa isso para eles, né? É delicada essa situação. Então a gente mesmo tem que estudar o nosso corpo em alguns momentos e ver o que está precisando ser feito, né? Sentiu fadiga, segundo pelo que a gente sabe. Fadiga, cansaço, desânimo, confusão mental, pode ver que já é excesso de parasita no corpo, sugando a sua energia e te trazendo doença. É muito grave isso, não é, Zélia? Demais. E eu costumo falar, Paraná, eu amo, assim, aprendi a gostar de estudar, eu aprendi a gostar de estar sempre no meio acadêmico, mas eu não troco a sabedoria também dos antigos pelos estudos científicos, porque os antigos, eles têm uma sabedoria milenar e muitas coisas que eles já vêm falando há tempos, você pode ver que os estudos vêm comprovando e a ciência tem coisa que eles estão bem anos-luz. Então eu acho que a gente tem que também considerar essas orientações, claro que de forma, né, moderada, criteriosa, mas é importante. Zélia, eu sou muito adepto de usar própolis. Eu uso 20 gotinhas todo dia, à noite, antes de dormir. Você tem alguma coisa científica sobre o própolis? Você podia estar falando com a gente aqui? O própolis, assim, os benefícios são muitos, assim, do própolis, né? O própolis eu uso muito, eu prescrevo muito 20 gotinhas também à noite, antes de dormir, principalmente até para estimular a melatonina. Não sei se você já ouviu falar que aumenta a produção do hormônio do sono e auxilia. Claro que a gente observa que tem que fazer às vezes um estudo de caso, porque tem pessoas que têm uma alergia, uma intolerância, né, que não sente bem tomando própolis, mas são casos mais assim específicos, né? Mas acho que a grande maioria toma própolis e sente bem. E ele estimula tanto a resposta metabólica, Paraná, que ele diminui o fator inflamatório. E paciente, por exemplo, com obesidade, quando toma em uma janela de tempo controlada, ele aumenta aquele hormônio GH. Quando a gente entra no sono e chega no ápice do sono REM, ele aumenta a liberação desse hormônio e é um hormônio altamente reparador. Então, assim, o própolis é maravilhoso. Então posso continuar? Deve, com certeza. Eu já vi pessoas que experimentou o própolis, não conseguiu, não é porque fez mal, por causa do paladar, você vê. Aí também
depende da pessoa, né? É verdade. O paladar não é bom, mas o meu corpo vai agradecer. Exatamente. O corpo vai agradecer. E o própolis que é mais recomendável, o própolis verde. E o Brasil exporta muito própolis. O Japão é o maior comprador de própolis brasileiro. E Minas Gerais é muito rico de própolis, né? Que vem com a seiva da árvore, né? Que a abelha colhe. É coisa natural. Então são coisas que a gente vai aprendendo e por saber que tem profissionais do seu nível que também atua, assim, orienta o própolis. Para quem está ouvindo o programa, quem está assistindo, quem vai assistir daqui uns 2, 3 dias vai entrar no ar, né, Zélia? Vai perceber que muitas das pessoas espera lá, vou usar própolis então. Você vê que a gente acabou por fazer um bem aqui, né? Para as pessoas, né? Essa é a nossa intuição, esse é o nosso desejo de fazer esse programa em prol do coletivo, o nome desse programa, em prol do coletivo na Conexão TV, para ser uma coisa também educativa, velho. Por isso que te convidei, te agradeço pela sua aceitação, né? E pode encerrar, você pode dar seus encerramentos final aí para a gente estar paralisando por hoje. Eu quero primeiramente só falar também um detalhe, porque são tantos benefícios que o própolis ele proporciona para a nossa saúde, e um deles é o sistema imunológico, né? E diante essas tantas epidemias, e a gente vê, né, aí tantas, né, a gente está vendo que essa questão epidemiológica só vem aumentando e a população cada vez mais com a imunidade baixa, mais vulnerável. Então você falou assim, fechou com chave de ouro sobre o própolis, e eu só tenho que agradecer a vocês da Conexão TV, a você, Paraná, pelo seu carinho, a sua confiança também, né, em mim como profissional, para de alguma forma eu poder levar um pouco de informação, conscientização, porque a nossa missão é essa, principalmente vocês que trabalham na televisão e que têm essa responsabilidade da comunicação, de levar o conhecimento, a conscientização. Quero parabenizar vocês e agradecer por esse carinho. Ô Zélia, nós que agradecemos por você aceitar vir ter esse diálogo conosco, né? Você percebeu que foi um programa educativo, né? As pessoas aprenderam aqui bastante com a sua experiência e com a minha forma de provocar isso que você sabe, e você caminhou muito bem a conversa, né, nesse nosso programa, e é assim que nós vamos no dia a dia, né, e dando por encerrado o nosso programa de hoje.